A faxineira que Michael Jackson cumprimentava todas as noites nunca contou isso para os filhos enquanto ele ainda estava vivo. Achava que não iam acreditar. Achava que iam achar que ela estava inventando grandeza onde não havia nenhuma. Mas havia. Havia uma grandeza tão simples que era quase invisível e talvez por isso fosse a maior de todas. O nome dela era Dona Rosa. Rosa Aparecida da Silva. 61 anos, cabelo grisalho preso num coque que ela mesma chamava de economia de tempo, uniforme azul marinho que ela lavava toda noite antes de dormir para estar pronto na manhã seguinte. Havia chegado do Brasil 23 anos antes, de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, que a maioria dos americanos nunca teria como pronunciar direito. Veio com 2 filhos pequenos, um endereço de uma prima distante e a certeza de que Deus não abre uma porta sem ter um motivo. A porta que abriu para Dona Rosa foi a de um grande complexo de estúdios em Los Angeles. Ela entrou pela porta dos fundos, como sempre entram as pessoas que sustentam o mundo por dentro. Contratada por uma empresa terceirizada de limpeza, recebia por hora, sem nome no crachá da empresa principal, sem direito a estacionamento, sem direito quase a nada. Mas ela limpava cada corredor como se fosse o corredor da própria casa. Esfregava cada espelho como se alguém importante fosse se olhar nele, porque alguém importante sempre ia. Foi numa quinta-feira comum que ela o viu pela primeira vez. Ela estava encerando o corredor do 3º andar quando ouviu passos. Passos diferentes dos outros, mais leves. Como se a pessoa soubesse exatamente onde colocar o pé para não fazer barulho. Dona Rosa encostou o esfregão na parede e esperou por educação para não cruzar com quem quer que fosse no meio do corredor molhado. O homem que dobrou a esquina usava uma jaqueta vermelha sobre uma camisa branca, chapéu fedora preto. Caminhava olhando para o chão como gente que carrega pensamento pesado. Dona Rosa reconheceu antes de conseguir formular a frase inteira na cabeça. O homem levantou os olhos e a viu parada ali, com o esfregão encostado na parede. Parou. Olhou para o chão recém-encerado. Olhou para ela e sorriu. Não o sorriso rápido de quem está com pressa, e sorri por obrigação. Foi um sorriso de verdade, daqueles que chegam aos olhos antes de chegar à boca. Boa noite, ele disse. Português não. Inglês. Mas com uma gentileza que não precisa de tradução. Dona Rosa respondeu com a voz que ainda funcionava, que foi só uma parte pequena da voz que ela tinha naquele momento. Boa noite. Ele continuou caminhando. Ela ficou parada até os passos sumirem. Depois limpou o corredor inteiro de novo, sem precisar. Só para ter o que fazer com as mãos, enquanto o coração voltava ao lugar. Aquilo poderia ter sido um episódio único. Uma coincidência de horário que nunca mais se repetiria. Dona Rosa foi para casa naquela noite sem contar para ninguém, convencida de que era isso, um momento só, guardado para ela mesma. Mas na quinta-feira seguinte ele passou de novo, mesmo horário, mesma jaqueta não, mas o mesmo chapéu, os mesmos passos leves. E quando virou a esquina e encontrou Dona Rosa no corredor, fez a mesma coisa. Parou. Olhou para ela, sorriu. Boa noite, ela respondeu, desta vez com mais voz. E foi embora. Dona Rosa ficou pensando nisso a semana inteira. Na sexta, no sábado, enquanto levava os filhos ao mercado, enquanto dobrava roupa no domingo à tarde. Ficou pensando que provavelmente ele não lembrava dela. Que era só um homem educado cumprimentando uma funcionária do prédio, do mesmo jeito que cumprimentaria uma planta no corredor se a planta pudesse responder. Mas na terceira quinta-feira, ele parou de verdade. Não só o sorriso e o boa noite. Ele parou, olhou para o chão que ela tinha encerado e disse que estava sempre impecável. Que toda vez que ele passava por ali, parecia que o corredor tinha acabado de ser inaugurado.
Dona Rosa não sabia o que fazer com aquilo. Agradeceu do jeito que se agradece quando o elogio é grande demais para o espaço que a gente foi ensinada a ocupar. "O senhor é muito gentil", ela disse. Ele sacudiu levemente a cabeça, como quem discorda com educação. "Não, gentil é você, que faz isso toda semana e ninguém para ver." E foi embora de novo. Dona Rosa encostou na parede do corredor e ficou ali um momento, não chorando, só ficando. Às vezes a gente precisa de um instante parado para deixar uma coisa boa pousar de verdade. Aquilo virou ritual. Todas as quintas-feiras, entre 10h30 e 11 da noite, ele passava pelo corredor. Nem sempre tinham conversa longa. Às vezes era só o boa noite e o sorriso. Mas eram consistentes, eram reais. E Dona Rosa passou a entender que consistência é uma forma de respeito que a maioria das pessoas não pratica. Num desses encontros, ela estava com a mão enfaixada. Tinha cortado no caco de um vidro que quebrou durante a limpeza de outro andar. Ele notou antes de ela dizer qualquer coisa. "O que aconteceu?" perguntou. Ela explicou. "Vidro, descuido, nada grave." Ele ficou olhando para a mão enfaixada, com uma expressão que Dona Rosa descreveria anos depois para os filhos como a expressão de alguém que sente de verdade, não de alguém que está fingindo sentir. "Cuida de você", ele disse. "O corredor pode esperar." "Você não pode." Dona Rosa pensou nessa frase durante meses. "O corredor pode esperar. Você não pode." Era uma frase simples. Qualquer pessoa poderia ter dito, mas vinda de onde veio, dita do jeito que foi dito, pousou diferente. Pousou no lugar fundo onde a gente guarda as coisas que mudam alguma coisa. Os encontros duraram quase 2 anos. Nesse tempo, Dona Rosa aprendeu coisas sobre ele que não estavam em nenhuma revista, que ele chegava ao estúdio à noite porque de dia havia sempre muita gente querendo algo, que ele preferia trabalhar no silêncio depois que o mundo dormia, que carregava um bloco de notas no bolso e, às vezes, parava no meio do corredor para escrever alguma coisa que tivesse passado pela cabeça, que quando estava preocupado com algo, os passos ficavam mais pesados. Ela aprendeu a reconhecer o peso dos passos dele antes mesmo de ele dobrar a esquina, e ele aprendeu coisas sobre ela também. Aprendeu que os filhos se chamavam Eduardo e Patrícia, que Eduardo queria ser engenheiro e Patrícia queria ser médica, que Dona Rosa acordava às 5 da manhã para preparar marmita antes de sair, porque comida de casa era uma das poucas coisas que ainda sabiam a Minas Gerais, que ela tinha medo de uma coisa só no mundo, que era não conseguir pagar a faculdade dos dois. Numa quinta-feira de março, ele chegou diferente, mais quieto do que o normal. Os passos não tinham peso, tinham ausência. Era como se ele estivesse presente só em parte, com o resto em algum lugar que Dona Rosa não podia ver. Ela não perguntou. Respeitou o silêncio como ele sempre respeitou o dela, mas quando ele já estava quase virando a esquina, parou. Ficou de costas por um segundo e disse sem se virar: "Obrigado por estar aqui toda semana. Isso importa mais do que você imagina." Depois sumiu no corredor. Dona Rosa ficou com aquela frase guardada no peito como se fosse um documento importante. Porque era. Meses depois, ela pediu transferência para outro andar por conta de um problema no joelho que o médico disse que piorava com o piso encerado. Não teve como avisar ele. Não tinha número. Não tinha como mandar mensagem, não tinha canal nenhum entre uma faxineira terceirizada e um dos homens mais famosos do planeta. Ela simplesmente deixou de estar no corredor do 3º andar nas quintas-feiras. Nunca mais se encontraram. Quando a notícia chegou, em junho de 2009, Dona Rosa estava na cozinha preparando o jantar. A Patrícia entrou com o celular na mão e disse o que havia acontecido com uma voz que não sabia direito como entregar aquilo. Dona Rosa desligou o fogão. Sentou na cadeira da mesa. Ficou em silêncio por um tempo que a Patrícia não ousou interromper.
Depois, disse uma coisa que a filha nunca esqueceu. Ele me ensinou que a pessoa mais famosa do mundo pode ser a mais solitária. E que às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que esteja lá toda semana, sem querer nada em troca. A Patrícia perguntou como ela o conhecia. E Dona Rosa contou. Contou tudo. O corredor do terceiro andar, o esfregão encostado na parede, o boa noite de todas as quintas, a mão enfaixada, o bloco de notas no bolso, o peso dos passos quando ele estava preocupado, a última frase dita de costas no corredor. A Patrícia ouviu sem interromper uma vez só. Quando a mãe terminou, ficou quieta por um momento. Depois disse: "Mãe, por que você nunca contou isso antes?" Dona Rosa pensou na pergunta. Pensou de verdade, do jeito que ela pensava nas coisas importantes, devagar e com cuidado. Porque enquanto ele estava vivo, aquilo era só meu. Era um negócio entre eu e ele, duas pessoas num corredor de madrugada. Não precisava de mais ninguém. Fez uma pausa. Agora ele foi. E as coisas que ficam da gente são as histórias que a gente deixa nos outros. Então agora eu posso contar. A Patrícia passou a noite inteira abraçada com a mãe no sofá, e Dona Rosa, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que a promessa que tinha feito para a mãe lá em Minas Gerais tinha valido a pena. Não por nenhum motivo grandioso, mas porque ela tinha vivido de um jeito que gerava histórias verdadeiras. E histórias verdadeiras são o único tipo de imortalidade que existe.